Bom dia, galerinha do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Saudades, tá? Olha só, hoje nós vamos continuar os estudos dos lugares geométricos. Ontem nós estudamos o LG1 e hoje nós vamos continuar estudando o LG1, tudo bem? Então nós vamos começar na página 18, exercício 7. Determine os pontos K. O que a gente quer? Determinar os pontos K distante 10 milímetros do ponto A. Então, 10 milímetros do ponto A é 1 centímetro do ponto A. Então, eu quero achar o K distante 1 centímetro do ponto A. Distância de ponto a ponto, nós vamos construir o LG1. E o LG1 é uma circunferência. E 20 milímetros do ponto B. Então, o ponto K está a 20 milímetros do ponto B. 20 milímetros é 2 centímetros. Então, distância do ponto K ao ponto B é 2 centímetros. Distância de ponto a ponto, LG1. Então, nós vamos construir o LG1. Mas o que é o LG1? Uma circunferência. Então, no A nós vamos marcar 1 centímetro, né? Fazer uma circunferência com raio de 1 centímetro. E no B, uma circunferência de 2 centímetros. Então, vamos lá, tanto no A, como no B, no C e no D. Tudo bem? Olha só como ficou, pessoal. Então, eu construí A, 1 centímetro, fiz uma circunferência. Em B, circunferência de 2 centímetros. Onde se encontraram as duas circunferências, os dois lugares geométricos 1, eu chamei de K1 e K2. Então, a distância de A até K é 1 centímetro, a distância de K até B é 2 centímetros. Então, no item A existem dois pontos K, certo? No item B, os pontos A e B estão mais distantes. Eu construí o LG1 em A com a distância de 1 centímetro e em B de 2. Eles não se cruzaram, então não existe ponto K, certo? Em C, fizemos o LG1 em A com a distância de 1 centímetro, LG1 e em B com a distância de 2 centímetros. Eles se cruzaram em um único ponto. Eu liguei o A com o B para saber exatamente onde esse ponto K está. Então, existe um ponto K, certo? E em C, em D, o ponto A coincide com o ponto B. Então, eu fiz o LG1, ponta seca em A com raio de 1 centímetro, ponta seca em B com a distância de 2 centímetros, com raio de 2 centímetros. Eles não vão se encontrar, por quê? Porque o A e B são coincidentes. Então, nós vamos concluir. Não existe ponto K, certo? Agora aqui, Qual é o motivo da obtenção de respostas diferentes em cada caso? Por quê, gente? Vai depender da disposição dos pontos A e B. Então, as diferentes distâncias entre os pontos A e B, certo? O que aconteceria se no item D, se D, que é a distância de K até A, fosse igual à distância de K até B? Seria a mesma, né? Nós teríamos infinitos pontos, certo? Tudo bem? Agora, o exercício 8, certo? Fala assim, na página 19. Em cada situação apresentada a seguir, verifique quantos pontos P, nós queremos saber quantos pontos P existem para que atendam às condições de distar 16 milímetros do ponto A. Te dou uma distância de um ponto, que é 1,6 centímetros, né, do ponto A, e que pertence à reta A ou B, sendo A paralelo a B. Então, ele fala que nós vamos encontrar os pontos P distante 1,6 do ponto A e que eles vão pertencer à reta A e B. Então, aqui no ponto A, nós vamos fazer todas as circunferências com um raio de 1,6. Então, no item A, ponta seca em A, o raio de 1,6 centímetros, construir uma circunferência. Ela cruzou uma vez em A e uma vez em B. Para eu saber exatamente onde ele cruzou, eu faço a perpendicular. Como? Ponta seca em A, qualquer abertura, faço 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzo os arcos com abertura maior que a metade. Onde cruzaram os arcos, eu ligo com A e traço essa perpendicular. E encontro exatamente um ponto que cruza com a reta A e um ponto P na reta B. Então, existem 2 pontos, tá bom? No item B, novamente, eu vou abrir o meu compasso com a distância de 1,6, que é a distância do ponto A.
vou traçar essa circunferência. E ela vai cruzar com a reta A em 2 pontos, que eu vou chamar de P1 e P2. E ela vai cruzar com a reta B em 2 pontos, que eu vou chamar de P3 e P4. Então, existem 4 pontos P. Então, aqui é LG1. Aqui é LG1, tá bom? C. De novo, né, nós vamos traçar a circunferência de centro 1,6, tá? E ela vai cruzar em 2 pontos com a reta B, vou chamar de P1 e P2, e 1 ponto com a reta A. Esse 1 ponto, gente, ele é muito abrangente, ó, ele vai daqui até aqui. Para eu saber exatamente onde ele está, eu faço a perpendicular. Como? Me apoio em A, faço qualquer abertura, determino 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, vou cruzar os arcos. Onde cruzaram-se os arcos, eu vou ligar com A, ó. Ponto que formado pelos arcos, liguei com A. E encontrei exatamente o ponto P. Tudo bem? Então, aqui existem 3 pontos. D. De novo, novamente, abre o meu compasso, 1,6, ponta seca em A, construir essa circunferência. Ela não cruzou, essa circunferência não cruzou nem com a reta A e nem com a reta B. Então, não existe ponto P, tá bom? E. Novamente, fizemos uma circunferência, ponta seca em A, 1,6. Cruzou em uma aqui, ó, um ponto com A. Mas aqui, ó, tá daqui até aqui. Eu tenho que saber exatamente onde está esse ponto. Como? Faço novamente a perpendicular. Ó, ponta seca em A. Faço 2 pontos de apoio. Pelos pontos de apoio, cruzo os arcos. Onde cruzaram-se os arcos, formou um pontinho. Eu ligo esse ponto com A e descubro exatamente onde é esse ponto P. Em B não tem ponto, então, né, não cruzou. A circunferência não cruzou com a reta B. Então, existe apenas um ponto. E aqui em F, ponta seca em A, 1,6 o raio da circunferência. Construí essa circunferência, cruzou na reta A, no ponto P1 e P2. Não cruzou em B. Então, existem 2 pontos. Então, percebam que, conforme a disposição das retas A e B e o ponto A, nós vamos obter pontos, ou nenhum ponto, ou 1, ou 2, ou 3 e até 4, né? Nós conseguimos aqui, tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos para a resolução de problemas. Em desenho geométrico, nós vamos estudar o LG2, o LG3, o LG4, né? Então, para a gente conseguir resolver melhor o problema, é sugerido aqui algumas etapas para resolver esse problema. Quais seriam? Ó, primeiro, a interpretação. O que é a interpretação? Você vai ler todo o problema, vai analisar o texto e a figura dada, certo? Então, você vai analisar o que tem de informação, quais foram os dados, o que você procura, analisar a figura, o que foi dado de informação na figura, né? O que você quer encontrar, tá? Então, você vai fazer a compreensão desse problema, identificar o ponto-chave e o estudo das informações sobre esses pontos, tá bom? A segunda etapa aí, nós vamos fazer o roteiro. O que é o roteiro? Bom, o que a gente imagina da palavra roteiro? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, vamos supor, eu vou para a praia. Eu faço um roteiro, hoje eu vou conhecer tal lugar, depois amanhã eu vou em tal lugar, para eu conhecer todos os pontos turísticos do lugar referente, né, no caso. Bom, aqui em desenho geométrico, esse roteiro, nós vamos fazer um plano esquematizado, certo? Para que a gente possa indicar em cada elemento que a gente procura, os lugares geométricos que nós vamos construir, qual é o meu ponto-chave, a que figura ele pertence. Então, eu vou escrever um roteiro e vou procurar esse ponto-chave, tá? E o que eu tenho para encontrar esse ponto-chave. E a terceira etapa é a construção propriamente dita. Bom, que eu já li, fiz a interpretação, montei o roteiro e agora nós vamos para a construção. O que é a construção? É a execução do que é pedido com o auxílio dos seus instrumentos de desenho, cuidando, né, para que sejam construídas todas as respostas possíveis, porque às vezes no enunciado é pedido um ponto, só que a gente vai encontrar todos os possíveis na resolução do problema, tá? Tudo bem? Então agora nós vamos fazer alguns exemplos utilizando essa técnica de interpretação, roteiro e construção, certo? Então, ó, nós vamos lá na página 22, tudo bem? Olha só, 22. Localização da casa de Roseli.
Olha só, localização da casa de Roseli. A casa de Roseli fica a 400 metros de distância da casa da sua amiga Raquel. Ó, a casa de Roseli eu vou considerar um ponto. E a casa de Raquel, outro ponto. Distância de ponto a ponto, qual lugar geométrico nós vamos construir? Muito bem, o LG1. E o LG1 é a construção de que figura? Uma circunferência. Muito bem. Continuando. A distância entre a casa de Roseli e a casa de Rosângela é de 310 metros. Ó, casa de Roseli, a casa de Rosângela. A casa de Roseli é um ponto, casa de Rosângela é outro ponto. Distância de ponto a ponto, lugar geométrico, 1. O que eu construo? Muito bem, uma circunferência. Então, ó, para visitar a Rosângela, Roseli precisa atravessar o rio. Localize onde Roseli mora, sabendo que 1 centímetro no desenho corresponde a 100 metros na realidade. Então, os 400 metros aqui vai corresponder a 4 centímetros. E o 310 metros vai corresponder a 3,1 centímetro. Tudo bem? Então, vamos lá. Procedimentos para a construção. Primeira etapa, interpretação. O que o problema pede? O que o problema pede, pessoal? A localização da casa de Roseli. Tudo bem? Então, nós vamos ler o problema e interpretar, ó. Quais são as informações sobre esse ponto, que é a casa de Roseli? Primeiro, a distância à casa de Raquel, que é 400 metros. E a segunda informação que ele nos dá é a distância à casa de Rosângela, que é de 310 metros. E aí, são características de lugares geométricos? Sim. Qual lugar geométrico, pessoal? LG1. O que nós devemos construir? 2 lugares geométricos, 1, tá? Ou seja, 2 circunferências, então. Segunda etapa, então fizemos a primeira etapa, que é a interpretação. Analisei tudo que o problema nos forneceu. Segunda etapa é o roteiro. Como nós vamos fazer o roteiro? O ponto-chave é o que nós vamos aqui estar procurando, não é? O que a gente procura? A casa de Roseli. Para encontrar, nós vamos colocar aqui os lugares geométricos que nós vamos construir. O que nós vamos construir? O LG1, que é uma circunferência, com centro na casa de Raquel, com a distância de 4 centímetros. E o LG1, que é uma circunferência, com centro na casa de Rosângela, com raio de 3,1. O encontro desses 2 lugares geométricos é a casa de Roseli. Bom, então, ó, nós temos aqui no desenho a casa de Raquel e a casa de Rosângela. Casa de Rosângela aqui, né? Então, olha só. Então, a distância da casa de Raquel, a casa de Roseli é de 4 centímetros. Então, nós vamos marcar aqui 4, ó. Casa de Raquel, 4 centímetros, traçando. A distância da casa de Rosângela é de 3,1. Então, nós vamos vir aqui, 3,1. Onde os 2 lugares geométricos se encontraram é onde está a casa de Roseli. Mas a casa de Roseli encontramos em 2 lugares, ó. Só que a casa de Roseli está em um lugar só. Aqui é no meio do rio, não vai estar a casa de Roseli. Onde vai estar, então, aqui é a casa de Roseli. Tudo bem, pessoal? Ok? Agora, nós vamos na página 23. Desenhe um ângulo CAB. O que a gente quer? Desenhar um ângulo CAB. O que foi dado? O ponto A e o ponto C. A gente olha lá no desenho, na construção, foi dado o ponto A e o ponto C, certo? Sabendo que B dista 1,5 de A. Então, B, distante 1,5 do ponto A, distância de ponta a ponta LG1. E o B dista 2,5 do ponto C. 2,5, distância de B até C é 2,5, distância de ponta a ponta LG1. O que nós vamos construir? 2 circunferências, certo? Então, vamos interpretar o problema. Olha só. O que o problema pede? O que ele pede? O ângulo CAB. Então, o ângulo CAB. Qual é o ponto-chave a ser procurado? A gente olha lá na construção, nós temos, ó, na construção lá, nós temos o ponto. Na construção lá, nós temos o ponto A e o ponto C. O que está faltando? O ponto B. Então, ó, qual é o ponto-chave a ser procurado? O ponto B. Quais as informações sobre o ponto-chave, que é o ponto B? Primeiro, que a distância do ponto B ao ponto A é de 1,5. E segundo, que a distância do ponto B, que é o que a gente procura, ao ponto C, é de 2,5.
Elas são características de lugares geométricos? Sim, né, gente? De qual? Do LG1. Mas o que devemos construir, então? 2LG1. Mas o LG1 é que construção geométrica? Circunferência. Então, nós vamos construir duas circunferências. Como nós vamos escrever o roteiro? Ó, o que a gente procura? O ponto B. Ponto B é o ponto-chave, porque é o que eu procuro. O que foi dado de informação? Que o lugar geométrico 1 é uma circunferência com centro em A com a distância de 1,5 do ponto B. E que o LG1 é uma circunferência de centro em C e raio 2,5 centímetros. Então, o ponto de encontro desses dois lugares geométricos vai estar quem? O ponto B. Então, vamos construir? Olha só, nós temos o ponto A e o ponto C. A distância do ponto A é de quanto? 1,5. Então, nós vamos vir aqui, ó, ponta seca em 0, 1,5, ponta seca em A, né? Marca uma distância aqui de 1,5, vou fazer esse arquinho, ó. Agora, a distância do ponto B é de 2,5. Então, nós vamos marcar aqui de 0 a 2,5, né? 2,5. Nós vamos cruzar aqui, ó. Cruzaram em dois lugares. Então, o que a gente procurava? O ponto B não era nosso ponto-chave. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, o B1 e o B2. Nós encontramos duas soluções. Mas o que a gente procura de fato no problema? O ângulo CAB. Então, nós procuramos o ângulo, né? CAB. Então, nós vamos encontrar quantos ângulos CAB? Ó, vamos ligar aqui. C com A. Ó, CAB1. É uma solução. Vou colocar ela em coloridinha pra gente ressaltar aqui a resposta. E aqui. Mas é só uma solução que nós encontramos, pessoal? Ah, nós encontramos também o B2. Então, nós vamos também marcar essa solução, ó. CA e B e AB2. Então, aqui nós vamos também ressaltar essa solução. Vou ressaltar coloridinho com outra cor para ficar visível as soluções, tá? E ficou assim, pessoal. Nós encontramos duas soluções. Dois ângulos, né? O ângulo CAB1 e o CAB2. Então, ó, há dois ângulos. Vou colocar aqui. Há dois ângulos. Quais? O CAB1 e o CAB2. Tudo bem, pessoal? Nós vamos parar por aqui. E a semana que vem nós continuaremos com o LG2, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, tá? Saudades de você. Um beijo, saudade de vocês. E até a semana que vem. Bom final de semana. Boa semana, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.